Ok, vamos lá para mais uma experiência com o Arduino. Agora a gente vai fazer uma experiência com LED RGB, né? Um LED aí para onde contém o anodo comum, depois o R, o G e o B, né? As cores vermelho, verde e azul. Cada um desses pinos, né? No caso, o anodo comum vai para positivo, o R, o G e o B vão ser interconectados ao Arduino, né, respectivamente nos pinos, o R no 6, o G no 3 e o B no 5, tá? Logicamente, alimentação, né, positivo e negativo aqui para a gente poder, no caso aqui o negativo que está sendo usado, né, positivo, perdão, que está sendo usado para a gente poder alimentar aqui o anodo do LED, tá? O programa também agora está correndo o LED Blink, né? Deixa eu minimizar. E o programa é bem simples, tá? Nenhuma grande dificuldade, definição de variáveis e constantes, definição da temporização, né, entre a transição do LED de uma cor para outra, né, ou de uma tonalidade para outra, tá? Depois tem aqui no setup, né, a definição dos pinos, quais são saídas, né, e começa com branco, né, acende todos os LEDs, cor branca. Definição de algumas variáveis globais e o loop. No loop, o que a gente faz? A gente inicia com o vermelho aceso, o azul e o verde apagado. E aí a gente faz um loop aqui, um laço for, né, um loop, para a gente gerar as interações de 0 a 255 e poder ir, né, acrescentando aqui na variável do verde e diminuindo da variável do vermelho. Então a gente soma 1 e guarda na variável, subtrai 1 e guarda na variável. Isso por quê? Porque a gente vai aumentar a quantidade de verde e diminuir a quantidade de vermelho, e aí ele vai mesclando essas duas tonalidades, né, gerando uma outra tonalidade, tá? Dá um delay, né, e vai para o próximo loop e vai fazendo isso daí, tá? Depois ele faz isso, né, pro azul e verde, e depois ele faz isso pro verde, pro vermelho e pro azul. E aí, né, retorna e continua fazendo novamente o loop, né, constantemente, tá? Então é bem simples, nada muito difícil, tá? Tá lá no blog bem comentado. Vamos ver o resultado final. Vou mandar aqui esse programa pro Arduino e vamos ver o efeito aqui no LED. Esperar o Arduino receber. Ok? E aí ele começa a mesclar as cores, tá? Então dá um efeito bem legal, né? Um fader aí, mas um fader colorido, né? Ele começa a subir e descer com as tonalidades de cores, né? Então fica bem interessante. Esse tipo de efeito é chamado de lâmpada de humor, né? O mood lights, tá? Ou mood lamps, também pode se dizer assim. E o interessante é que eu estou usando aqui um desses objetos que vem no Kinder Ovo, né? Para armazenar o brinquedinho. E aí a gente vai dar um efeito mais legal ainda, que é o efeito de translúcido, né? Fica um efeito bem legal. Vou apagar as luzes para a gente poder ver melhor. Tá aí. Então esse efeito é muito interessante, pode ser usado em brinquedos e até, por exemplo, servir num chaveirinho, né, para uma criança brincar, tá, com esse tipo de efeito de luzes. Uma ideia bem interessante. É isso aí. Até o próximo.